Guedes, o Afeganistão caminha para uma guerra civil e, segundo a ONU, está à beira de uma catástrofe humanitária. O grupo extremista já obteve controle de 18 das 34 capitais regionais e se aproxima de Cabul, que é a grande cidade do país. Sobre essa situação, eu e você, Carla, vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Juliano Cortinhas. Professor, muito boa tarde. Boa tarde, um prazer conversar com vocês. Pois é, professor, essa nova retomada, né, do Talibã, o que ela indica, é irreversível? O que é que a gente pode esperar de confrontos no Afeganistão daqui para frente a partir dessa nova tomada de uma cidade importante? Olha, é uma situação lastimável, né? Depois de 20 anos, os Estados Unidos se retiram do Afeganistão sem ter conseguido atingir os seus objetivos políticos, né, de mudança de regime, de consolidar uma mudança de regime no país. Desde 2001, muitos analistas de várias ideologias, né, de política externa lá nos Estados Unidos avisavam que isso não seria possível, que não havia recursos suficientes para realizar tal empreitada. Mesmo assim, o governo George W. Bush, naquela época, né, resolveu intervir, e de lá para cá nós vimos que essas análises estavam corretas. Não se constrói um regime sem que haja uma ampla negociação com a população local, sem que haja um respeito à história dos locais lá na região, né? Então, os Estados Unidos tentaram impor um regime que não tem nenhuma tradição histórica naquela região. Houve muitas mortes, houve muitas perdas humanas, né, durante esse período todo. Mesmo assim, não conseguiram atingir o objetivo político. Essa entrada no Afeganistão gerou crises internacionais bastante profundas. A crise de 2008 tem uma relação direta com ela. Despenderam muitos recursos, né? Há estimativas de que foram gastos no Iraque e no Afeganistão 6 trilhões de dólares, e mesmo assim não atingiram os objetivos políticos. Agora estão se retirando, sem que tenha havido uma mudança no terreno. E aí a tendência natural, realmente, né, para a infelicidade de todos, é que o Talibã está retomando os territórios, né, e a estimativa é de que chegue em Cabul em pouco tempo. Professor, a gente conversando aqui com Ian Boechat, que é um grande especialista nessa questão Oriente Médio, essa questão desses países da Ásia, e ele me falava que é uma grande derrota para o poderio americano, que isso pode fortalecer ainda mais Rússia e China. A gente pode fazer essa leitura? Olha, é interessante a gente observar que, apesar de os Estados Unidos serem o país mais forte militarmente do mundo há muitas décadas, né, eles não conseguiram, desde a Segunda Guerra Mundial, vencer de forma contundente nenhum conflito no sentido de traduzir a vitória militar em vitória política, né? E a gente tem vários exemplos ao longo das últimas décadas, né? O mais claro deles era, até há pouco, o Vietnã, né? O que acontece é muito próximo, na verdade, né? Há a vitória militar, mas forças de resistência continuam operando no terreno, e essas forças de resistência impossibilitam que a vitória militar se traduza em vitória política, na consolidação de um regime que apoia os Estados Unidos internacionalmente. Não vejo como uma derrota ao poder militar dos Estados Unidos, mas certamente uma derrota política que vai ter um peso muito grande no rearranjo das forças, tanto no Oriente Médio quanto na Ásia, sem dúvida. Até porque, professor, nós tivemos recentemente o ministro das Relações Exteriores da China qualificando esse grupo extremista, como força política e militar fundamental. Existe uma aproximação evidente entre China e esse grupo Talibã. O que a gente pode esperar disso, né? O que isso provoca no arranjo internacional aí nessa distribuição de forças? Veja, quando a gente intervém em um território, né, da forma como os Estados Unidos intervieram, é importante que se negocie com todas os grupos, as forças que há no terreno, né? E, a partir dessas negociações, tentar viabilizar a construção de novos instrumentos para garantir uma certa governabilidade, né? Garantir governabilidade, como a gente vem observando, já é difícil em democracias liberais, né? Já tem sido um grande desafio. As próprias democracias do Ocidente estão em crise, várias delas, nós somos um exemplo disso, mas os Estados Unidos também.
É só observar o que eles têm passado nos últimos anos. Agora, imaginem a dificuldade de se implementar um regime semelhante ao que eles tinham no país, que foi construído ao longo de séculos, que tem uma consolidação baseada na própria experiência histórica dos estadunidenses, e em um território que não tem nenhum tipo de tradição democrática, né? Então, é uma empreitada extremamente complicada, complexa, difícil, e essa negociação com as forças do terreno ela é fundamental. Os Estados Unidos não conseguiram isso. E os chineses têm tido, em várias regiões do sistema internacional, uma capacidade maior de ouvir os atores locais, né? Isso se dá na África, isso se dá na Ásia, em alguns países, se dá em alguns países do Oriente Médio, e sim, a China tem se posicionado em regiões que estrategicamente eram mais próximas, né, da zona de influência dos Estados Unidos. Então, está havendo um reposicionamento de força no sistema internacional. Professor Juliano, muito obrigado por nos atender aqui no Band News. É importante a gente entender esse processo que está acontecendo agora, essa dominância do Talibã, que foi, de certa forma, ali quase que enxugado, né? Quase que finalizado pelo poderio americano, mas a gente vê que bastou os Estados Unidos saírem do país, que eles conseguiram tomar, e agora só falta Cabul, né, para se dizer a verdade, para que ele consiga dominar o país. Um abraço ao senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos vocês e aos ouvintes. Obrigada, professora.